Bem, a segunda obra desta série é Os Mensageiros, que trata da questão da mediunidade. Nos fala um pouquinho sobre ela. Nós vamos ver o André Luiz analisando os médiuns falidos, aqueles que vieram dentro de uma programação para servirem de instrumento de auxílio à humanidade e que falham nos seus propósitos. Então são companheiros falidos e os dramas são ali contados. Nós vamos observar que muitos se perdem ou pela sexualidade exacerbada, ou por interesses materiais, ou porque negaram o divino, negaram suas prerrogativas espirituais, considerando-as místicas. Nós temos uma sociedade ainda avessa a esses temas, mas as pessoas já vêm com um amparo e com uma programação. Se nós passamos a confiar na espiritualidade e nos valemos principalmente do espiritismo, que é uma ciência que esquadrinha esse território como nenhuma outra expressão religiosa do mundo, e nem filosófica. Nós temos o espiritismo inaugurando uma nova era para todos aqueles que possuem percepções psíquicas, que lidam com o transcendente mesmo sem compreender isso. Porque é uma ciência que se desdobra em filosofia e que nos aponta os valores morais decorrentes desse processo. Então, ela moldura o trabalho do médium, qualifica o médium, dá a ele segurança. Então, esses companheiros vão analisar essas questões todas. O livro vai bater muito nisso, no campo da mediunidade, nos desafios que os médiuns encontram, nas suas estruturas psíquicas, qual seria a melhor postura. E nas lições ali ilustradas, nós vamos conseguindo emoldurar aquilo que é próprio a todos nós, os nossos desafios na Terra. Então, é um livro muito valioso. Vamos falar agora sobre Missionários da Luz. Ao Missionários, nós temos notas importantíssimas, inclusive científicas, sobre o processo da reencarnação, que é o que prevalece. Nós temos notas da mediunidade, notas do intercâmbio entre o mundo espiritual com o mundo físico, mas a reencarnação está em foco. Nós temos ali a reencarnação de Segismundo. A reencarnação é um tema que se evidenciou cientificamente na vida prática. Nós temos essa cultura na antiguidade, dominando uma parcela imensa do Oriente, agora no Ocidente ganhando território, inclusive com pesquisadores da área da ciência. Nós tivemos nomes brilhantes que comprovaram inúmeras reencarnações através de experimentação, de pesquisa, como o Dr. Ian Stevenson, como o Dr. Ramendra Nath Banerjee, da Universidade de Jaipur da Índia, que visitou o Brasil, visitou Chico Xavier. Dr. Ian Stevenson também esteve aqui, lançou livro aqui. Nós temos outros, né? Na área da psiquiatria, na área médica, ou mesmo os filósofos que tratam do assunto. E neste livro nós vamos acompanhar uma reencarnação em seus detalhes, que é a reencarnação de Segismundo, dentro de uma conotação científica, porque André Luiz observa tudo pelo prisma do médico, do pesquisador, que ele foi na Terra e que continuou a desenvolver no mundo espiritual. Então nós temos ali revelações extraordinárias. Chico Xavier psicografou essa obra e revelou ao mundo, em depoimentos, de que no momento da descrição da reencarnação efetiva de Segismundo, quando eles escolheram ali o gameta mais capacitado, que a espiritualidade interfere quando há planejamento do retorno do espírito para a Terra, para que ele fecundasse o óvulo feminino, né, formando ali o zigoto, nós vamos perceber que aquela vinculação do espírito, então reduzido na sua forma, pelo processo da hipnose, ele disse que ali estavam Emmanuel e Dr. Bezerra patrocinando as narrações de André Luiz, tal a gravidade do assunto, que então era revelado por primeira vez em minúcias para a Terra. É um tesouro que nós temos nessa obra e que nós precisamos valorizar, inclusive para compreender essa mecânica, pelo aspecto até científico, fora o moral. Wagner, mas como se dá a escolha da família? E também a questão das doenças que depois aparecem no corpo físico, isso já é planejado? Nós temos um departamento, esta obra, Missionários da Luz, vai revelar com minúcias. André Luiz visita um departamento que cuida do planejamento da reencarnação. Então, os espíritos de melhor condição, de condição mediana, eles têm condição de estudar a sua planificação reencarnatória para saber que definições que o corpo terá, se vai ter a drenagem de problemas do passado, porque nós temos uma figura de linguagem no livro Gênesis de Moisés, no Antigo Testamento, que dizia o seguinte: e pôs o Senhor Deus um sinal em Caim, que havia matado seu irmão,
para que, numa nova reencarnação, porque é um processo, né? Ele sai fora da Terra, tem um diálogo com Deus, que é quando, na verdade, há a aferição dos valores trabalhados na última existência, e em seguida ele reencarna, porque ele fala que vai se esconder da face de Deus. E em seguida Deus põe um sinal nele e ele surge na terra de Nod, onde ele se casa, mostrando aí toda uma trama pelo processo da reencarnação, sendo regido pela lei de causa e efeito. E o sinal era para que todo aquele que o achasse não o matasse, porque ele havia assassinado seu irmão. Então nós vamos ver essa projeção de informação na obra de André Luiz, e é uma revelação lá da retaguarda, que hoje nós estamos refundindo com ilustrações extraordinárias. Então nós temos o André Luiz visitando e vendo que a planificação implica os problemas do perispírito que vão ser drenados no corpo, os complexos de culpa que influenciam geneticamente a formação do corpo, trazendo esses sinais para o organismo e que funciona, o corpo foi denominado pelo próprio André Luiz como um mataborrão da alma. Então, na verdade, ele drena essas toxinas. Então, existem as patologias que vêm com o processo da reencarnação. Se não no primeiro momento da formação do organismo, em seguida, pela predisposição que existe do perispírito, enfraquecendo centros nervosos ou celulares do organismo, em determinados órgãos ou no sistema generalizado. Então, nós temos ali a drenagem. A planificação é feita. Tanto é que ele observa os modelos lindos, masculino e feminino, que existem ali funcionando. E ele vai estudar aquilo e ver a beleza dos moldes ali vivos, para que as criaturas pudessem estudar a beleza do santuário, que é o corpo, obedecendo ao mecanismo da mente, que é a expressão do espírito que toma esse corpo, que ajuda a formá-lo, porque o perispírito é a matriz. Então nós vemos ali estudando um caso de uma senhora em que ela tinha um corpo muito perfeito, e como ela havia errado como mãe, e os seus filhos estavam no umbral, porque ela, na verdade, não educou os filhos, paparicou os filhos, mas não deu a formação moral, que é o caráter que é próprio do lar e não das escolas que nós muitas vezes inscrevemos nossos filhos, esperamos esse trabalho deles, mas o trabalho deles é intelectual, o da formação moral é do lar. Então essa senhora ia recambiar de novo os filhos para ajudá-los. E ela pede um defeito na perna. O molde está muito perfeito, eu quero um defeito na perna porque eu não quero falir pela beleza, pela harmonia do organismo. Então ela pede uma dificuldade, mesmo já tendo as dificuldades morais, que seria recambiar esses espíritos que não estavam bem no além. Então a gente percebe que há um planejamento. E a família obedece sempre aos problemas do pretérito. Nós vamos reencarnar dentro de uma planificação, reunindo aqueles. André Luiz mostra, inclusive, que sua mãe se preparava para voltar, embora estivesse em zonas muito altas, trazendo o esposo que fora muito leviano, e que tinha amantes, e que estava no mundo espiritual inferior com essas amantes. Ela ia receber o esposo em processo sacrificial de auxílio e receber como filhas as amantes do marido.